Oi, gente! Hoje eu vou estar fazendo uma leitura de Atos junto com vocês. Eu já tô no capítulo 10, então eu vou fazer um resuminho de algumas coisas que eu li até aqui, só pra vocês pegarem o contexto da parte maior que eu quero estar falando com vocês. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, teve a descida de Pentecostes em uma igreja que as pessoas viviam em comunhão, compartilhando bens e tudo mais. Aí a gente pula lá pro capítulo 5, em que os apóstolos eles são presos. Por quê? O sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados por grande inveja e por isso mandaram prender os apóstolos jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e instruiu-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Então eles tinham que voltar e continuar fazendo o trabalho dele. Ou seja, Deus, quando ele quer nos tirar de uma situação, precisa mandar um anjo abrir uma porta, ele vai. Ele não falou assim: voltem, vocês estão libertos, voltem e briguem, voltem e discutam com quem prendeu vocês, voltem e mostrem como o Deus de vocês é grande porque abriu as portas. Não, ele falou, vai pregar o evangelho. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. Os sacerdotes, eles queriam que eles parassem de falar sobre Jesus, mas eles falaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois as autoridades humanas. E aí, surge um fariseu. Fariseu na época eram as pessoas mais estudiosas, com mais sabedoria, assim. E eles eram pessoas, acredito que judeus, né? Eles eram, aqui diz, doutores da lei. Então eles eram pessoas muito entendidas da palavra, assim. E lá nos evangelhos de Marcos, Lucas e etc., fala muito sobre os fariseus, porque eles eram pessoas que tinham tanto entendimento da palavra que eles acabavam oprimindo as outras por tanta sabedoria, sabe? Mas nem eles conseguiam atingir a perfeição, mas em público eles eram pessoas extremamente hipócritas. Certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E aqui ele fala sobre outras pessoas que foram perseguidas e morreram por estarem pregando determinada coisa, com determinado movimento, e que o grupo se desfez depois que essas pessoas morreram. Então ele diz: contudo, nesse caso vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz, pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se, todavia, proceder de Deus e não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. Ou seja, deixa eles em paz porque eles vão se matar sozinhos, nesse sentido, assim, de que o movimento iria cair sozinho. Mas eles não contavam que o movimento era de Jesus e que não morre. Ou seja, eles estavam cientes de que se as pessoas estivessem falando a verdade, eles estariam em guerra contra Deus. E sabe o que acontece depois disso? E as palavras de Gamaliel convenceram eles, então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. E mesmo eles sabendo que eles poderiam estar entrando em guerra contra Deus, eles ainda mandaram açoitar as pessoas, mas tudo certo. Eles foram liberados depois de serem humilhados, e eles continuaram pregando o evangelho. Aí eu pulo um pedacinho do capítulo 6 e vamos para a parte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir depois de Cristo, né, depois da ressurreição. E a história é muito, muito impactante, eu acho muito importante falar sobre ela. Estevão é levado ao sinédrio. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias de Sicília e da Ásia, e estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, conduziram-no à presença do sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá esse lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. As pessoas enxergavam que era a presença de Deus naquela pessoa. Mas o que isso revela? Que tudo que eles seguiam, os judeus da época, né? Tudo que eles seguiam, que era a respeito da religião, né? Das leis, dos costumes e das tradições, era só para defender o próprio ego. Porque a partir do momento que aquilo saía do controle deles, que aquilo mudou, teve certa mudança, né? Eles não queriam mais estar seguindo a religião, eles queriam estar seguindo o próprio entendimento. Porque que eles sabiam, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Então, mesmo eles tendo a fé deles, né? A crença deles, eles escolheram mentir. E um pouquinho mais atrás aqui, lá em Atos, as igrejas, elas dividiam os mantimentos. E fala sobre Barnabé. Barnabé, ele vendeu um terreno e deu tudo que ele tinha para os apóstolos, para as pessoas dividirem entre si. Mas não foi uma solicitação, venha e divida tudo que você tem, que você é obrigado, não foi. Então chega um casal, que é Ananias e Safira, e eles juntos, lembra o Éden, eles juntos vendem um terreno, pegam metade do valor, metade eles dão para a igreja e a outra metade eles guardam. Só que eles chegam na igreja e eles falam que aquele é o valor do terreno. Pedro,
Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficaste com parte do valor do terreno? Mantendo contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi aos homens que mentiste, mas contra Deus. E depois disso ele morre. E depois eles chamam a esposa dele pra conversar e ela continua na mentira e ela morre também. Parece meio bruto, né? Mas aqui é só um exemplo pra gente estar observando como não adianta a gente querer ter uma vida como dessas pessoas aqui, essas pessoas, os fariseus, os judeus e etc. Em que você defende uma certa verdade, mas a partir do momento que ela te confronta, que ela não te vangloria, você pegar e abandonar. Porque essas mentiras são pro Espírito Santo, não são pras pessoas. E continuamos a história de Estevão. Aqui nesse depoimento de Estevão ele tá contando desde o primórdio, assim, da fé nesse Deus que eles seguem, o Deus deles, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. As pessoas que estão tentando acusá-lo, elas defendem Moisés, a lei de Moisés, elas seguem uma religião. E elas estão querendo argumentar que Estevão, ele tá pregando contra essa fé, que ele tá mentindo alguma coisa, que ele tá destruindo essa crença, mas não é porque é verdade, porque Estevão tá cometendo esses erros contra a fé. É porque eles estão com inveja, eles estão perdendo poder, porque nessa época a política andava muito junto com a fé. Então eles se viam saindo do trono. Então o sumo sacerdote interpelou Estevão: porventura são verdadeiras essas acusações contra ti? Diante disso declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou: sai da tua terra e da comunidade dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Após a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós habitais agora. Nela, Deus não lhe deu nenhuma herança, nem ao menos o espaço de um pé. Todavia, prometeu que lhe daria a terra como herança, e mesmo depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. E Deus lhe falou dessa forma: teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos. Contudo, eu punirei a nação a quem servireis como escravos, e depois disso saireis livres dali e me adorareis nesse lugar. E assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Por este motivo, Abraão gerou a Isaque e o circuncidou 8 dias após o seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou a Jacó e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações, dando José graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e de todo o seu palácio. Mais tarde sobreveio um tempo de fome em todo o Egito e em Canaã, o que trouxe grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam o que comer. Porém, tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos antepassados para lá pela primeira vez. E na segunda viagem deles, José se revelou a seus irmãos, e a sua família foi conhecida pelo faraó. E aconteceu que José mandou chamar a seu pai, Jacó, e a todos os seus parentes, 75 pessoas. Assim, pois, desceu Jacó até o Egito, e ele morreu, ele e também nossos pais. Seus corpos foram trasladados de volta a Siquém e depositados no túmulo de Abraão. Ali comprara por certo preço em prata dos filhos de Amor. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo cresceu em número e multiplicou-se no Egito. Então outro rei, que não conhecia a história de José, passou a governar o Egito. E ele agiu de forma traiçoeira contra o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos, a fim de que não sobrevivessem. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Então Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Gente, eu vou falar bem rapidinho para poder continuar, mas prestem atenção nessa parte, eu vou repetir. Eu tenho para mim, né, que é uma descrição, né, do caminho que Jesus percorreu. Vou repetir, agora vocês ouvem como se eu estivesse falando de Jesus. Ele agiu de forma traiçoeira contra o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos, a fim de que não sobrevivessem. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha do faraó o tomou e criou como seu próprio filho. E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas, e ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que ele estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando: homens, vós sois irmãos, por que agridem um ao outro? Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou:
Quem te constitui autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me como fizestes ontem com aquele egípcio? Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Aqui já não tem mais a ver com a parte que eu falei ali sobre ser Jesus. Talvez tenha, mas eu não tenha pegado todas as referências, mas viram aquela parte de que ele deixa sua casa e teve que ser abandonado, e ele cresceu em palavras e obras, e etc, etc. Enfim, Jesus veio pra cá e teve que conviver com a nossa cultura, a nossa vida. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Ao contemplar aquela cena ficou perplexo, e ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor. Eu sou Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer seu olhar. Então o Senhor lhe ordenou: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus clamores e desci para livrá-lo. Agora, portanto, vem, e eu te enviarei ao Egito. Esse é o mesmo Moisés a quem eles haviam rejeitado com essas palavras. Quem te constitui autoridade e juiz? Deus o enviou como líder e libertador. Mesma pergunta que foi feita para Jesus. Deus o enviou como líder e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Foi este que o conduziu para fora, realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por um período de 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas, a fim de nos serem transmitidas. Todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés, antes o rejeitaram, e em seus corações retrocederam ao Egito, clamando a Arão: faze-nos deuses que nos conduzam, pois quanto a este Moisés que vos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E nessa época, eles produziram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que suas mãos tinham produzido. Por isso, Deus se afastou deles e deixou que se entregassem ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Ao invés disso, erguestes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, ídolos que fizestes para adorá-los. Por essa razão, eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados no deserto, que fora construído conforme a ordem de Deus a Moisés e de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido nossos antepassados, o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou diante deles. E esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que recebeu graça da parte de Deus e rogou que lhe fosse concedido edificar uma habitação para Deus de Jacó. Apesar disso, foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas essas coisas? Homens duros de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Aqui tá falando de Jesus. Vós que recebestes a lei por ministração dos anjos, porém não a obedecestes. O Antigo Testamento ele é a base para muitas religiões, mas as pessoas ignoram a parte das profecias, porque tudo leva a Jesus, né? Todas as profecias indicam a Jesus, e Jesus veio e eles escolheram ignorar. Eles preferiram ficar com a lei. Eles preferiam santificar a si mesmos. Muitas crenças recebem a parte de Jesus, mas acham que eles têm que cumprir determinada coisa para estar conseguindo se santificar. As pessoas se acham dignas de limpar a si mesmas com ritos, com purificações, com boas obras, e aqui tá falando que não é dessa forma. Sempre que Deus libertava as pessoas aqui, as pessoas poderiam ter o básico para viver bem, uma vida justa, sem sacrifício infantil, sem prostituição, sem vários tipos de pecados, mas as pessoas insistem em criar Deus para si. Por quê? Porque aí elas podem criar as próprias liberdades, né? As pessoas podem misturar religião, pode pegar o que melhor que é de uma e da outra, elas não escolhem nenhuma crença que confronte elas, diferente do cristianismo. A gente é confrontado diariamente sobre que tipo de vida a gente escolhe viver, porque na Bíblia fala, né, que a gente pode fazer as coisas, mas nem tudo nos convém. Então quem escolhe ser cristão não escolhe viver debaixo de uma regra, debaixo de uma lei. Ou seja, a gente escolhe renunciar. A gente não escolhe ser obediente a uma lei, a gente escolhe ser obediente a Cristo. A Bíblia tem recomendações, e quem escolhe negar a si mesmo, quem escolhe viver uma vida para Cristo, quer seguir essas coisas. A gente não quer ficar debaixo de uma lei fazendo purificações. Quem segue é Cristo. Porque tem pessoas que, mesmo conhecendo a palavra, elas ainda escolhem se manter em outra crença, porque nessas crenças elas podem continuar cometendo certas coisas e depois não pedir perdão, tendo uma vida
tendo uma vida totalmente devastada, assim, pelo pecado, mas não tem problema, porque depois elas podem confessar, elas podem fazer uma oferenda, elas podem fazer uma oferta, elas podem fazer vários tipos de coisa pra se limpar. Então, mas aqui já fala, né, na história de Ananias e de Safira, eles escolhem ter essa vida meio religiosa e meio mentirosa, e eles acabam perdendo a vida, né, então é bom a gente se atentar, se a gente quer seguir mesmo a Deus, se a gente quer mesmo ter essa fachada religiosa, né, não digo nem cristã, bíblico, mas incluo outras religiões, ou se a gente quer estar debaixo da vontade de Deus, debaixo da bênção de Deus, debaixo da proteção de Deus. Resumindo esse texto, Estevão, ele conta todo o começo da história da fé, das pessoas que seguiam a Deus, e ele mostra como essas pessoas que seguiam e que criaram e que foram profetas, assim, foram bocas de Deus na terra, como essas pessoas foram negadas e apedrejadas pelos próprios religiosos, crentes. Ou seja, as pessoas seguiam a voz de Deus até certo ponto, e no ponto que não agradava mais, elas abandonavam aquele determinado profeta, assim como fizeram com Jesus, e assim como estavam fazendo com Estevão. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles tamparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele, e arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em voz alta: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Eu vou ler um pedacinho no capítulo 8 para vocês pegarem uma referência que eu falei no começo do vídeo. Daquele dia diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto eu falava sobre a prisão dos apóstolos, o último versículo do capítulo 5 diz assim: E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Então, pregar sobre Jesus era um crime horrível. Paulo, que era perseguidor dos cristãos, fazia isso. Aqui na época era chamado de Saulo. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Ou seja, visitar as casas das pessoas, pregar o evangelho, péssimo. Agora, entrar na casa das pessoas e prender elas por seguirem a Jesus, pode. De boa, fica à vontade. Então, gente, é isso. Eu queria estar falando sobre a história de Estevão, agora antes da Páscoa, porque ele foi o primeiro mártir depois da ressurreição de Jesus. E hoje a gente tem muita liberdade para estar falando sobre a palavra. E nessa época, as pessoas entregavam realmente a vida para Jesus com alegria. E muitas vezes a gente canta, né? A gente entrega a minha vida com alegria, vivo por você, entrego tudo a ti. Mas eu mesma falo tudo isso, mas eu luto diariamente contra a minha própria vontade, porque tudo que diz respeito a seguir a Deus é você tá fazendo coisas pelo próximo, você tá vivendo a vida em prol do evangelho. E a nossa carne não quer isso. A gente vamos querendo dinheiro, uma comida extremamente cara, roupas caras, carro caro, algum tipo de status, sabe? E é muito difícil lutar contra isso longe de Deus, então por isso a gente tem que estar sempre abraçando a palavra, pra gente estar se enchendo novamente do Espírito Santo, se enchendo de sabedoria, pra gente poder lutar essas batalhas diárias. E é isso, se tiverem alguma dúvida podem deixar no comentário, se eu falei alguma besteira podem deixar no comentário também, sou todo ouvidos pra todo tipo de correção. Novamente eu não tenho nenhum tipo de estudo, não tem mais... É importante que o evangelho esteja sendo levado, acho difícil eu ter falado muita coisa errada, porque metade do que eu falei foi só leitura bíblica. E me sigam também nas redes sociais, eu posto no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, se gostaram do vídeo, deixem curtida, compartilha, manda pra alguém. E me sigam pra mais vídeos como esse.